sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à videoaula de hoje. Como de praxe, eu gostaria, por favor, que você anotasse em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho, escrevendo o nome da escola Terra Máquia, a data da aula de hoje, dia 8 de julho, o conteúdo que nós estamos estudando, lendo, e a habilidade que você está desenvolvendo, que é identificar as características do gênero textual lenda. Para hoje, nós faremos a leitura de um texto, que representa esse gênero. Eu farei a explicação do conteúdo e deixarei uma atividade para que vocês possam realizar. Eu encaminhei aí nos slides um texto sobre a gralha azul. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo a leitura deste texto, ok? Então, por favor, acompanhem comigo essa leitura. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, também muito bonita, mas só uma gralha parda que queria ser útil para a humanidade, mas não sabia como. Um dia, enquanto dormia no majestoso galho de um pinheiro do Paraná, a gralha acordou com os golpes de um machado derrubando sua morada. Assustada, voou para as nuvens para esquecer a tristeza de ver a sua árvore tombada. Entristecida, a gralha pensou em não mais voltar. Lá no céu, uma voz divina fez lembrar do que havia na floresta. Enquanto se alimentava do fruto do pinheiro, ela sempre enterrava no chão um naco dele, a parte mais suculenta, onde ficava a semente para comer mais tarde. Mas como sempre se esquecia do local onde deixava seu lanche, sem querer plantava muitos pés de araucária. A voz lhe disse que, dali para frente, o que era apenas um esquecimento seria sua grande missão humanitária. Antes de voltar à Terra, suas penas foram pintadas de azul para que ela pudesse se destacar das demais aves enquanto fosse espalhando as sementes de pinhões para preservar as matas de araucárias. Desde então, por onde passa, a gralha azul vai plantando os pinheiros do Paraná com seu método peculiar. Depois de comer a parte mais fina do pinhão, com o bico ela pressiona a outra parte, a da semente, até enterrá-la no chão. E, para completar seu trabalho, cobre o local com folhas, pedras ou galhos para que a semente possa germinar e dela possa nascer um novo pé de araucária. Então aqui nós temos uma lenda, que tenta trazer a explicação do trabalho dessa ave, tenta explicar também o porquê da cor azul que ela tem como característica. Então, a gralha azul é uma ave símbolo do Paraná, porque é um estado que abriga o seu principal habitat, a mata de araucária. A gralha azul, então, ela desmancha a pinha no galho, come um ou outro pinhão, enquanto a maioria das sementes cai no solo e acaba germinando. E com isso, ela faz com que muitas árvores de araucária nasçam. Então, é a opinião da população rural aqui do sul que a gralha azul planta o pinheiro, o que acaba tendo um fundo verídico, porque essas aves têm o costume de fazer provisões e acabam esquecendo, muitas vezes, o pinhão, do local onde elas esconderam esse pinhão, e ele acaba germinando quando é escondido na terra, num musgo ou até mesmo em um pé de xaxim. Então, retomando aqui as características desse gênero textual, as lendas são narrativas transmitidas oralmente de pessoas para pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou até mesmo sobrenaturais. E com isso, há uma mistura de fatos reais com fatos imaginários. Então, mistura-se a história com a fantasia. Então, as lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e também vão sendo modificadas através da imaginação do povo. E ao se tornarem conhecidas, elas são registradas na linguagem escrita de cada povo. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as principais características desse gênero textual, e é importante que você anote no seu caderno para que você possa retomar em um momento de produzir uma lenda, ou até mesmo para relembrar os principais elementos que compõem esse gênero, certo? Então, para que você possa anotar ali, a lenda ela se utiliza então de fantasia e ficção, misturando-se com a realidade dos fatos. Então, ela é um misto de fantasia
e de realidade. Ela faz parte, então, da tradição oral e ela vai sendo contada através do tempo, né? Da passagem do tempo. Usa-se, então, fatos reais ou históricos para dar suporte às histórias, mas junto com elas envolve-se a imaginação para aumentar um ponto nessa realidade, né? Então ela faz parte da realidade cultural de todos os povos. E também outra informação importante, né, que você pode anotar ali, assim como os mitos, né, fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica, essas explicações, porém, são muito mais facilmente aceitas, né? Porque apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas, né, como os mitos. Então, por isso, elas são mais facilmente aceitas. E elas sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e também a interpretação daqueles que contam ou recontam a lenda. Para que você possa conhecer outras lendas, eu encaminhei um link aí que apresenta, né, nesse site apresenta-se várias lendas aqui do nosso estado. Então você irá acessá-lo para conhecer essas outras lendas e fazer a leitura delas, ok? Desejo a você bons estudos e até o nosso próximo encontro.